Continuando no nosso arquivo, só que agora para a segunda parte. Já que nós vimos como faz as operações matemáticas, né, utilizando o sinal da igualdade, fazendo a referência e o operador, seja ele soma, subtração, multiplicação ou divisão. Vamos trabalhar aqui, ó. Agora nós vamos utilizar a analogia, né? Exemplos básicos para a gente saber como fazer a construção da lógica para poder resolver o problema das planilhas. Nessa planilha controle de estoque, vou aumentar aqui um pouquinho. Eu primeiro tenho que fazer uma leitura na minha planilha. Bom, controle de estoque, o mês aqui, tem os códigos, os produtos, quantidade de entrada, quantidade de saída. Tem uma coluna em branco que ele quer saber a quantidade atual nesse mês e o preço unitário. Na última coluna, eu tenho venda total, tá? E para finalizar aqui o meu controle de estoque, eu vou ter total do mês 10. Nesse caso, né, utilizando a analogia, a gente está utilizando fórmula nenhuma até então. Nós vamos apenas utilizar operadores matemáticos. Bom, se eu quero saber a quantidade atual, nesse mês entraram 500 papel A4, né, branco, e teve de saída 236, ou seja, foram vendidos 236, a minha quantidade atual, né, vou apenas o quê? Subtrair a quantidade de entrada e a quantidade de saída. Então, ó, utilizo aqui o sinal da igualdade, lembrando, e vou referenciar, gente. Jamais façam isso aqui, ó, 500 menos 236. Por quê? Porque se eu mudar aqui, ó, de ontem para hoje eu vendi mais 5. Então, vai ficar 241 aqui, ó. Quando eu der um Enter, ele não vai atualizar a minha quantidade atual. É aí que a gente vê como a gente tem que trabalhar. Então, vou voltar aqui só para a gente ver. Igual, então, eu pego aqui, ó, entrada do papel A4 menos a saída do papel A4. C3 menos D3. Digitou, dá Enter. Então, os demais seguem a mesma linha de raciocínio. Entrada da caneta menos 432 da saída. Tá, mas se aí meu controle de estoque for bem extenso, eu tenho aí, sei lá, 150, 200 produtos aí no meu controle de estoque. Lógico que você não vai fazer um a um. Se você fez o primeiro, vou dar um clique duplo, tá? Já relembrando uma coisa. Quando eu quero ver a minha função, ou eu dou um clique duplo, ou eu clico em cima, aperto a tecla F2, que ele também entra no meu cursor. Apertando o ESC, ele sai do modo de edição. Lembra que eu ensinei vocês a puxarem Excel? Aqui no cantinho, ó, eu vou puxar o conteúdo que tem aqui. Mas para gente, mais para nós, usuários, o 264 é a nossa visualização. Mas para o Excel, aqui em cima, ó, na barrinha de fórmulas, tá? Que a gente vai trabalhar algumas coisas aqui também. Para ele é igual C3 menos D3. Então, o que que eu vou copiar? Eu vou copiar a fórmula. Vou clicar aqui, ó. Vou segurar e arrastar, tá? Ó, arrastei bonitinho. Já vendo outro tipo de formatação. Tem uma planilha pronta. Olha o que aconteceu aqui com a minha borda, né? Ela saiu o destaque aqui da borda. Mas quando eu puxei, automaticamente ele abriu, ó, opções de autopreenchimento. Como eu não quero que apague, eu clico e clico aqui, ó, preencher sem formatação, que ele devolve a minha borda, ó, tá? Então, preencher sem formatação. Como é que eu sei que tá certo? Quando você entra aqui, ó, quando eu puxei, ele arrasta a referência, ó. Apertar F2 aqui, ó, dá um Enter, F2, ó, Enter, F2. Então, ele arrasta conforme o conteúdo que eu tenho do lado. Bom, acabei de achar a quantidade atual. Se eu fiz essa planilha no final do mês de outubro, com a quantidade atual, quer dizer que de vendas eu tive
essas quantidades de saídas aqui. Então, para saber a venda total do papel A4, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa quantidade de saída vezes o preço unitário, tá? Então, ó, igual quantidade de saída, o asterisco, que é a nossa multiplicação, pelo preço unitário. D3 vezes F3. Dou um Enter, ó, 3.537,64. Bom, esse valor aqui da venda, ele está diferente aqui do preço unitário, né? Eu coloquei uma formatação com estilo contábil, que são o cifrão. Nesse caso, eu clico em cima, venho aqui nessa caixa número, tá? Porque essa minha primeira formatação é essa aqui, ó, número. Se eu quiser moeda, né? Ó, moeda e contábil. Qual é a diferença entre um e outro? Se você observar, vou aumentar aqui um pouquinho. A moeda, ó, ela une o cifrão ao valor. E o contábil, ele deixa o cifrão de um lado e o valor de outro, porque aí facilita a visualização, né? Não fica aquele monte de cifrão que aí às vezes passa batido alguns valores. Concluí aqui, vou arrastar minha fórmula, né? Olha aí de novo, ó, tirou a minha borda, novamente eu vou preencher sem formatação, que aí ele devolve a minha borda. Como ele não trouxe aqui o cifrão, vou clicar aqui e novamente eu vou aplicar estilo contábil. Pronto. Para finalizar, ele pergunta aqui, ó, qual é o total de venda que eu tive no mês 10, né? Então, ó, igual esse mais esse e o último. Bom, mas aí vem uma questão, né? Vem de novo lá. A minha tabela aqui é pequena, dá para fazer isso tranquilamente, né? Dou um Enter aqui, ó, dá 12.101. Só que tem um detalhe. E se ela fosse grande? Aí já não caberia uma operação simples de soma. Caberia uma função, que eu vou apresentar a vocês e depois nós vamos trabalhar ela numa próxima planilha. Então, venho aqui, ó, igual, eu vou utilizar a primeira função básica aí que a gente aprende, igual soma. Vou digitar aqui o S, ó. Quando vir um soma, você dá um clique duplo, que aí ele já sobe com o parênteses. Posso digitar? Também pode, ó, soma, manualmente digito o parênteses. Posso usar o teclado ao invés de utilizar o mouse? Também. Ó, se você vir aqui na setinha para baixo, ó, aí eu achei aqui, ó, soma. Como é que eu faço para subir, né? Para ele ir lá para cima? Aperto a tecla Tab, ó, que aí ele também sobe. Embaixo, quando eu abro aqui, ele aparece, ó, qual é o número 1, qual é o número 2 e reticências, ou seja, quantos números eu vou selecionar. Como eu vou selecionar uma sequência, eu clico aqui, seguro e arrasto até o último valor. Fecho parênteses, ó, me mostra a referência direitinho e assim dou um Enter. Pronto. Então, o meu total do mês 10, 12.101. Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo com operações matemáticas.